por que falo tanto de estresse, ansiedade e persistência? Porque depois que eu comecei a estudar neurociência, gente, e sim, são estudos dos últimos 20 anos, e o que eu trago aqui para vocês são dados, informações atualizados do curso, de formação de neurociência para psicólogos da Franciele Maftum, a qual está hoje no maior congresso internacional de neurociências em Washington, nos Estados Unidos, e está aí sim compartilhando, passando informações para a gente. E esses são assuntos que estão sempre em destaque nos estudos de neurociência. Por quê? Porque cada vez mais se entende os processos do adoecimento, do sofrimento mental, do desenvolvimento das psicopatologias, chamadas também de transtornos mentais. E muito está relacionado, sim, à nossa genética, à nossa história de vida, nossas vivências familiares, na escola, na sociedade. Mas o que essas vivências, o que essas experiências de vida nos trouxeram e que comprometeram o nosso desenvolvimento, que mudaram o nosso circuito, que afetaram? Estresse. Sempre que nós ficamos no medo, no alerta, na angústia, remoendo, sem saber o que fazer, vergonha, rejeição, isso é estresse, isso é angústia, isso liga o nosso sistema de alerta, liga o eixo HPA que vai ativar a produção de cortisol, que vai estimular a produção de outras substâncias que podem e que vão comprometer o nosso corpo e o nosso cérebro. Não vou aqui falar de palavras, de termos técnicos da neurociência, esse não é o objetivo. É só para dizer, é uma construção. Um cérebro estressado, ele vai sendo construído. Um cérebro ansioso, ele vai sendo construído. Só que o excesso de estresse e de ansiedade causa inflamação cerebral. E aí que inflamação começa a comprometer as conexões entre os neurônios, as sinapses, que é a passagem do estímulo do sinal entre os neurônios, compromete principalmente essa região do hipocampo, que é onde a gente teria as nossas memórias de longo prazo e também está relacionado de apoio à regulação emocional. Então, olha quanta coisa ligada a estresse e ansiedade. Então, como que a gente olha e aprende a desenvolver regulação emocional para ficar menos no alerta, menos ligado, inclusive, gente, com crianças e adolescentes. Adolescente, ele tem uma poda neural, ele diminui, ele perde alguns neurônios durante essa transição da infância para a vida adulta. Por que isso acontece? Para que o cérebro dele passe por uma limpeza e ele possa desenvolver habilidades, competências, novos conhecimentos para a vida adulta. Então isso é fundamental que aconteça. Só que nessa transição, que tipo de estímulos ele está recebendo? Como que está sendo a formação? Ele está conseguindo se desenvolver e viver experiências com uma certa estabilidade emocional, com o cérebro se sentindo mais seguro ou mais no medo, no perigo, no alerta, na rejeição, na influência, na comparação? O que está acontecendo? E é esse desenvolvimento que vai sim marcar essas conexões, esse cérebro para a vida adulta, com um fator de risco maior para o desenvolvimento de psicopatologias, entre elas os transtornos ligados à depressão, transtornos de humor. Por quê? Porque vai chegando uma hora que compromete tanto os circuitos e a produção dos neurotransmissores que, como é que eu vou me manter bem, humor, motivação, me sentindo com energia, com foco, se o meu cérebro não está funcionando bem? Não vai ter como, gente, Então, olha aí a sua rotina de vida, observe seus pensamentos, emoções e comportamentos. Se necessário, busque ajuda psicoterapêutica,
Não espere o seu cérebro ficar todo comprometido, não só o cérebro e a mente, mas também o seu corpo com desenvolvimento aí de problemas gastrointestinais, problemas imunológicos, aumento, né, das infecções, dores constantes na musculatura, nas articulações, as artrites, as artroses, né, as doenças imunológicas. Dá uma observada, né, o seu sono, como é que está. Não deixe ser tão prejudicado. É disso que eu tenho tentado falar no Instagram de forma repetitiva. Os estudos atuais estão falando. Cuidem do seu estresse, cuidem da sua ansiedade. Eles fazem parte da nossa vida? Claro que fazem, gente. Claro que a gente tem fatores estressores externos, internos, né, que disparam também a nossa ansiedade. A questão é como que eu lido com isso, como que eu encontro um equilíbrio respeitando a humanidade, a minha humanidade. E aí vem o que eu gosto de persistência na neurociência, que é persistência você tem metas, você tem objetivos, você tem sonhos, mas você começa a olhar e entender como você funciona, como você aprendeu a funcionar, quais são seus valores, né? Quais são seus medos, suas fragilidades, suas angústias. E aí sim você fala, opa, eu quero chegar lá, mas eu preciso lidar e acolher isso. E como que eu vou lidando, enfrentando, me desenvolvendo com todas essas características para chegar onde eu quero? Fuja, gente, dessas palavras de pessoas que falam, é só querer, é só fazer, é não sei o que, aquelas palavras fortes, frases bonitas, textos lindos. O que isso realmente traz de construção, de mudança de circuito neural, de valor realmente para mudanças de comportamentos, de pensamentos e de hábitos? Isso é treino. Muitas vezes a pessoa precisa de apoio, precisa do outro para corregular, para ajudar. Então, observe, não entre nessa neura, não se sinta, o outro consegue, eu não consigo. Insuficiência ou inadequação, isso só traz mais senso de rejeição, não sou boa o suficiente, não dou conta. Isso só gera mais medo, mais angústia, mais estresse, mais ansiedade. É disso que eu tô falando, né? Se a gente conseguir também trabalhar com os nossos adolescentes de forma que eles se fortaleçam nesse movimento, nós vamos ter jovens mais potentes, com mais iniciativa, com mais visão, com menos medo de errar, de ser rejeitado, de não ser bom o suficiente. A gente precisa aumentar, desenvolver, principalmente nessa época digital, né, gente? Que querendo ou não, de alguma forma ou de outra, nós estamos o tempo inteiro olhando os outros e nos comparando aos outros. Isso é do ser humano. Nós nascemos como seres sociais. Então, eu preciso pertencer, eu preciso me adaptar ao meio para eu sobreviver. Então, é meio que natural esse processo. Mas quando eu tomo consciência disso, eu falo, mas não precisa ser assim. Eu preciso sim ter o meu grupo de apoio, o meu grupo de referência, para a gente trocar, para se ajudar, para se apoiar. Mas eu não preciso ficar me comparando com todo esse externo. Isso está adoecendo as pessoas, porque a sensação é que dá que todo mundo consegue, que o outro deu a volta por cima e eu não estou conseguindo. Isso é ruim. Quanto mais seu cérebro entende que você não é bom, que você não consegue, que você não dá conta, menos motivação para fazer, menos motivação, menos dopamina para correr atrás, para ir, para acontecer. Vamos quebrar com isso? Estude neurociência, neurociência aplicada à psicologia. Vamos parar de fazer as pessoas sofrerem, achando que não são boas o suficiente, mas entendendo, gente, a história de vida das pessoas, os processos de construção dessas pessoas, os medos, as angústias e os traumas dessas pessoas. Isso interfere sim na capacidade de regular emoções, de manter ou não motivação, de conseguir ou não mudar hábitos, criar novas estratégias. Nós somos seres em construção e nós somos seres humanos. Vamos aprender
a acolher a nossa humanidade? Fica aí. Até mais, adoro neurociência, sempre que possível vou compartilhar aqui com vocês.